Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Bíblia Comentada. Hoje veremos Jó, capítulo 9. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um material, um texto que é, um dos mais viscerais sobre a condição humana. É o capítulo 9 do livro de Jó. Um texto super antigo, mas que fala de uma coisa muito atual, né? Totalmente. Esse conflito entre ter fé e passar por um sofrimento que parece não fazer sentido nenhum. Pois é, e a análise que a gente tem aqui como base é interessante porque ela já começa com o contexto. Jó não tá falando sozinho num vácuo, sabe? Ele está respondendo a um amigo, Bildade, que basicamente chegou e disse: olha, se você está sofrendo, a culpa é sua. Então o que a gente vai ver é uma resposta. É uma briga, na verdade. Exato, é uma defesa desesperada. E tem uma pergunta que guia tudo, que o próprio Jó faz. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Isso. E o nosso objetivo aqui não é nem entrar numa teologia pesada, é mais entender a psicologia do sofrimento que está ali. Como uma pessoa de fé lida com essa sensação de que o poder divino é gigante, mas talvez indiferente à sua dor. É uma sensação de pequenez que esmaga, né? E a nossa fonte deixa isso muito claro. A chave para entender tudo é que a percepção do Jó está, e eu cito, profundamente afetada pelo sofrimento. A visão dele está turva. Exato. Ele não está descrevendo Deus de forma objetiva. Ele está descrevendo como Deus parece para alguém que está no fundo do poço. Faz todo sentido. Ok, então, vamos começar por essa primeira parte. É onde Jó fala da grandeza de Deus, mas de um jeito bem surpreendente. Ele começa, ali no versículo 2, concordando com o amigo dele. Ele diz: sim, eu sei que Deus é justo. Ele não questiona isso. A questão dele é outra. A questão é: como eu posso ser justo diante disso? Isso. É um começo que meio que desarma, porque ele usa o poder de Deus não para louvar, mas para mostrar o tamanho do problema dele. É uma tática, assim, retórica, que é genial e ao mesmo tempo trágica. Ele está dizendo: olha, eu não sou um herege. Eu acredito na soberania de Deus, e é justamente por isso que eu tô sem esperança. Nossa, e a forma como ele descreve esse poder, a poesia é incrível, né? É de tirar o fôlego. Ele não usa termos abstratos, são imagens cósmicas brutais. Ele fala que Deus move as montanhas de repente, sacode os alicerces da terra, manda o sol não nascer, apaga as estrelas, tipo, anda sobre as ondas do mar, criou as constelações. É uma lisca de feitos que nem leva a humanidade em conta. Exato. Não é um louvor, é um atestado da nossa insignificância. Pois é. Não é um hino de adoração. É a declaração de abertura de um advogado de defesa que já sabe que o caso é impossível. Ele está só estabelecendo a escala das coisas. É como se ele dissesse: o juiz é o criador de galáxias e eu sou só um homem coberto de feridas. A desproporção é o argumento. Essa analogia do tribunal é fascinante, porque parece quase uma autossabotagem, não? Se ele já começa admitindo que o juiz tem todo o poder, que chance ele tem? Acho que esse é o ponto. Ele não espera mais vencer num sentido legal. A estratégia dele não é ser declarado inocente. É outra coisa. É expor o que ele sente que é o absurdo da situação. É um protesto. É como se ele dissesse: se esse é o sistema, então como um ser humano pode sequer participar dele? Ele está questionando as regras do jogo. Exatamente. É quase o conceito de angústia existencial milhares de anos antes da gente dar esse nome. Ele percebe que o universo não opera segundo as regras humanas de justiça. E essa sensação de impotência, de ser invisível diante de um sistema, é uma coisa muito atual. Completamente. Seja diante de uma doença, de uma burocracia, a sensação é a mesma, e Jó captura isso perfeitamente ali nos versículos 11 e 12. Pode falar deles. Claro. Ele diz: ele passa por mim e eu não o vejo. Segue adiante e não o percebo. E depois, se ele decide tomar algo, quem pode impedi-lo? Nossa. É a experiência de ser um objeto na própria vida, a anulação total da sua capacidade de agir. E essa invisibilidade é o fundo do poço ou é o ponto de partida para outra coisa? Porque a gente nota uma virada aqui, né? Eu acho que é o gatilho. Ele para de olhar para o céu e
e começa a olhar para as próprias feridas. A percepção desse poder cósmico indiferente força ele a voltar para a única coisa que ele tem certeza: a sua própria dor. E aí o tom muda. A discussão deixa de ser cósmica e vira visceral. E é uma descida brutal. Nos versículos 15 e 16, ele diz algo que, para mim, soa como o colapso total da esperança. Ele fala que, mesmo se ele estivesse certo, a única opção seria implorar. Mesmo que Deus respondesse, ele não acreditaria que estava sendo ouvido. A comunicação quebrou de vez, a ponte ruiu. E quando essa ponte de comunicação que a fé representa cai, o mundo dele desmorona junto. É o que a nossa análise aponta. O sofrimento vira o filtro. Ele passa a enxergar tudo através dessa lente. E as conclusões são terríveis. São. Ele diz no versículo 17 que Deus multiplica as suas feridas sem causa, sem motivo, e depois que não o deixa nem respirar. E o enche de amargura. Aí vem o soco no estômago, no versículo 22, onde ele basicamente diz: quer saber? Tanto faz. Ele destrói o íntegro e o perverso da mesma forma. Isso é devastador. Mas é a conclusão lógica para alguém que acreditava num sistema de causa e efeito, né? Tipo, boas ações geram bênçãos. E de repente a vida dele prova que essa lógica não existe. Se ele que se vê como íntegro tá sofrendo assim, então a premissa toda tá errada. O sistema não funciona como ensinaram para ele. Mas a gente falou antes que a fé dele estava intacta na cabeça. Será que tá mesmo? Porque essa conclusão de que Deus destrói o bom e o mal, isso soa como mais que dor. Parece uma rachadura na crença dele. É um excelente ponto. Intacta talvez não seja a palavra certa. Eu diria que é uma fé em crise. Ok. Uma fé que está sendo espancada pela realidade. Não é que ele virou ateu. Ele ainda está falando com Deus ou sobre Deus. A questão é que o Deus em quem ele acreditava, aquele Deus justo, previsível, esse Deus sumiu. E no lugar dele? Surgiu esse poder assustador e incompreensível. A luta dele é tentar reconciliar a fé que ele tinha com a realidade que ele está vivendo. E por enquanto é impossível. E essa crise faz ele olhar para o mundo e ver essa mesma lógica em todo lugar. O versículo 24 é sombrio. Ele diz que a terra é entregue nas mãos dos ímpios. E aí ele pergunta: se não é ele, quem seria? Ele universaliza a dor dele. Ele olha a corrupção, o mal prosperando e pensa: não sou só eu, o mundo todo está assim. É uma pergunta que ecoa até hoje, né? Com certeza. E o que o capítulo mostra é que fazer essas perguntas, ter essas dúvidas, não é o oposto da fé. Muitas vezes é a própria linguagem da fé quando ela encara o sofrimento de verdade. E essa luta toda leva ele para a parte final do capítulo, onde o desespero parece se intensificar. Ele começa a falar sobre a passagem do tempo. As metáforas são lindas e terríveis ao mesmo tempo. Ele diz que os dias passam rápido que um corredor, como barcos velozes, como uma águia que mergulha sobre a presa. E o fascinante nessas imagens é que todas elas implicam velocidade e falta de controle, né? Verdade. O corredor não para, o barco segue o curso. Ele se sente passageiro da própria vida, sendo levado em alta velocidade para um fim que ele não escolheu. O tempo não está curando, está só acelerando a miséria. E junto com isso vem o sentimento de impureza, de uma culpa que não sai com água e sabão. Ele diz nos versículos 30 e 31 algo como: mesmo que eu me lavasse com neve, ainda assim tu me mergulharias num poço de lama. É uma imagem muito forte. É muito forte. E me lembra o que a psicologia fala sobre trauma. Muitas vezes a vítima, mesmo inocente, sente uma vergonha, uma sensação de estar suja. Como se o sofrimento fosse uma contaminação. Exatamente. Não é uma culpa por um pecado que ele cometeu, é a mancha psicológica que a tragédia deixou nele. Ele se sente indigno. E toda essa jornada de pensamento, a grandeza de Deus, a própria dor, a impureza, tudo isso leva ao clímax do capítulo. O momento em que ele diz que não pode debater com Deus porque ele não é homem como eu. E aí ele expressa um desejo que muda tudo. No versículo 33, ele clama por um mediador, um árbitro,
Alguém que pudesse colocar a mão sobre os dois. Isso. E é por isso que a nossa fonte chama isso de um pensamento muito profundo. É o ponto de virada. Porque a busca dele muda de natureza. Ele não quer mais ganhar ou perder. Não mais. Ele percebe que o problema é de comunicação. A diferença entre a realidade humana, finita, e a divina, transcendente, é tão gigante que o diálogo direto parece impossível. É como se ele entendesse que justiça, no sentido humano, é a ferramenta errada para essa situação. O que ele precisa não é de um veredito. É de uma tradução. Nossa, perfeito. Uma tradução da dor. Exatamente. É um clamor por empatia em escala cósmica. O mediador não seria para decidir quem está certo, mas para fazer uma parte e entender a outra. Ele não quer mais um juiz, ele quer uma ponte. Isso muda o capítulo inteiro. Não é só um grito de raiva. É uma busca por conexão no meio da raiva. Então, pra gente amarrar, o que essa análise nos mostra? Primeiro, Jó usa a soberania de Deus não como consolo, mas como prova da própria impotência dele. Isso. Segundo, que o sofrimento extremo o força a ver o mundo como um lugar caótico e injusto. E que a velha lógica de recompensa e punição não se aplica mais. Terceiro, essa combinação toda faz ele sentir que é impossível se defender ou sequer ser ouvido. A comunicação parece rompida. E por fim, o mais importante, o desespero não o leva à descrença total, mas a um anseio profundo por um intermediário. Uma busca por conexão, não por vitória. Exato. Alguém que preenche o abismo entre a humanidade quebrada dele e a divindade que ele não consegue mais compreender. É uma jornada psicológica e espiritual impressionante, compactada em 35 versículos. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma última provocação, talvez. Manda. O capítulo termina com Jó desejando poder falar sem medo. Esse desejo de se expressar com honestidade, sem o filtro do terror, é muito poderoso. E nos faz pensar, quando a nossa dor parece vir de uma fonte que a gente não pode confrontar ou entender, qual é o valor de simplesmente colocar essa dor para fora de forma crua, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo? É uma ótima pergunta. Fica no ar. Talvez, e isso é só uma reflexão, o primeiro passo para encontrar algum tipo de mediador seja a gente mesmo se tornar a testemunha honesta do nosso próprio sofrimento. Talvez a verbalização, o grito de Jó sem censura, talvez isso já seja um ato de fé radical. A fé de que a dor importa. Isso. Não a fé de que tudo vai ficar bem, mas a fé de que a nossa dor é real e merece ser dita. Recusar-se a sofrer em silêncio. Talvez já seja o começo de uma resposta.